A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma resenha EBD. Nesta semana, nós estaremos examinando a nossa lição de número 2, intitulada Jesus é superior aos anjos. Nós temos aqui o privilégio de estar com o nosso superintendente, o nosso irmão Leonardo, que vai estar juntamente comigo trazendo alguns apontamentos, algumas coisas que julgamos ser interessantes para que os irmãos continuem estudando. Leonardo, gostaria de fazer alguma consideração inicial? Não só apenas agradecer pelo espaço, por essa oportunidade. É realmente um tempo de revermos, né, os conceitos e partirmos para os objetivos de cada lição. E essa lição 2 traz esse tema bastante rico e vai ser de muita valia para a gente. Ótimo. Uh, Observando, relendo a lição, eu percebi que o objetivo do autor era mais falar sobre angiologia do que a própria carta de Hebreus. Não é um problema, ele tem como ponto de partida o começo da carta, onde o próprio escritor vai estar desenvolvendo a sua tese, que nós falamos na semana passada, e ele começa pelos anjos. E mesmo assim, nós vamos acabar desenvolvendo e aprendendo coisas bastante interessantes, quebrar alguns mitos acerca desse tema, que é desconhecido por muitos de nós. Sim. E esse desconhecimento muitas vezes acaba nos levando a cometer erros crassos, erros importantes que não devem ser cometidos. A lição ela é dividida em três partes. A primeira intitulado que o Filho, ou seja, Jesus, é superior aos anjos. Na segunda parte é feita a classificação dos anjos e depois a missão dos anjos. Vamos, portanto, ao primeiro ponto. O Filho é superior aos anjos. Parece que isso é óbvio, não é, Leonardo? Dizer, mas no contexto que a igreja estava inserida, se fazia necessário que o escritor aos Hebreus estivesse reafirmando essa questão. Só para dizer, né, que em muitas situações o óbvio precisa ser dito. Verdade. É o tempo de se falar o óbvio. É o tempo de se falar o óbvio. É importante. Então, já sabemos que Jesus é superior aos anjos. Em hipótese alguma, os anjos foram colocados em uma condição acima do Jesus. Alguns textos, inclusive, vão enfatizar uma diferença básica existente nessa dicotomia, que os anjos foram criados. Os anjos foram criaturas. E o fato de serem criaturas já o colocam pelo menos um degrau abaixo em relação a Jesus, que é eterno, né? Do começo à eternidade, Jesus já era. Deseja fazer alguma consideração sobre essa Sim, primeira? sim, porque a eternidade de Cristo ela manifesta. Agora, muitos confundem, né, e acham que também os anjos são eternos pelo fato deles não experimentarem da morte. Mas, na verdade, não, eles são imortais, porque são espíritos, né? E tem o seu começo definido no marco temporal, na escala do tempo. Diferentemente de Jesus, do próprio Deus, né? Jesus como Deus, que tem realmente a sua origem na eternidade. Ele não tem começo, não tem fim. Então, é um traço bem distintivo, né? E que realmente faz com que a gente estabeleça a superioridade de Jesus sobre os anjos. Distinguir não é só uma questão de vocabulário, né? Enquanto Jesus é eterno, os anjos são imortais.
Muito legal essa consideração. Seguindo aqui a ordem da revista, o escritor vai continuar estabelecendo alguns elementos que vão reforçar a ideia de que Jesus é superior aos anjos. No segundo ponto, a gente vai ver que aspectos relacionados à sua funcionalidade apontam para a sua inferioridade em relação a Jesus. Jesus, ele é servido pelos anjos. E essa condição, essa posição de ser servido pelos anjos, automaticamente estabelece uma hierarquia. Existem pessoas que são servidas Sim. e pessoas que servem. Existem criaturas e criadores. Então, essa distinção de natureza também é um ponto importante para a gente diferenciar os anjos de Jesus. Sim, e assim, pode até. Alguns podem estar dizendo, olha, mas tem uma fala de Jesus dizendo o seguinte: olha, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E esse ministério de serviço de Jesus, e até o apóstolo Paulo nos recomenda seguir esse ministério, foi um ministério que durou um certo tempo. Durou 3 anos e meio, que foi a sua estadia aqui na Terra, uma estadia de serviço. Diferentemente dos anjos, que têm como função principal, primordial, o serviço. A sua função é o serviço. Jesus serviu por 3 anos apenas. E os anjos também, em hipótese alguma, serão entronizados, como Jesus o foi, e está lá à direita de Deus. Essa é uma coisa que nenhum anjo vai provar. É um privilégio, é um lugar que não os pertence. Sim, E e apesar de muitos, né, colocarem os anjos em tal patamar, né? Nós temos aí muitas seitas, mas desprezando seitas e heresias, até mesmo dentro de muitas igrejas, eu vou dizer, neopentecostais, nós vemos, né, cânticos que exaltam mais a criatura do que o próprio Criador, que dá uma ênfase muito maior, no anjo do que no próprio Deus. Então, se virmos isso, é melhor sairmos correndo, deixarmos de lado, porque não é coisa boa. coisas que passam desapercebidas. Às vezes são hinos, cânticos, considerados clássicos em nosso cotidiano e acabam passando batido. Devemos ter bastante cuidado em relação a essas coisas. Passando para o ponto 2, o autor, o comentarista, vai falar sobre a classificação dos anjos. Por mais que falar sobre anjo seja comum, nós vamos ver aí 3 tipos de anjos: os querubins, os serafins e os arcanjos. Bom, antes de falar sobre isso, você gostaria, Leonardo, de falar sobre o anjo do Senhor? Sim, sim, um anjo do Senhor, nós precisamos destacar o seguinte, tá? Nós temos várias referências na Bíblia, né, que tratam essa expressão, anjo do Senhor, e que na verdade não é uma classificação de anjo, mas é um episódio que teologicamente nós chamamos de teofania, que é a manifestação do próprio Deus de uma forma corpórea, né? E, e nos momentos que essa teofania aconteceu, os personagens do momento logo perceberam e identificaram claramente, porque há uma diferença de poder, de autoridade, há uma diferença de glória em relação ao Criador e à criatura. Então, uma coisa é estar perto do próprio Deus, e outra coisa é estar perto, né,
E já ouvimos, né, diversos testemunhos de pessoas que tiveram experiências, né, mesmo com anjos, né, anjos servindo, ajudando em algum momento de necessidade, ou né, passando por algum momento e amando do próprio Deus. Então, nós tivemos pessoas já testemunhando acerca disso. Há uma diferença entre a glória, o poder, a majestade, que só pertence a Deus, do que, né, aquilo que é conferido aos anjos, que é completamente limitado. Ótima definição. Te peguei de surpresa, mas escapou bem. Então, os querubins, é importante aqui uma informação que o comentarista traz. O sufixo "in" remete sempre a plural, né? Diferentemente do que a gente está acostumado a ouvir na língua portuguesa, que é o "s". Então, o querubim é um conjunto de anjos, ok? E eles têm como função guardar, proteger. São querubins que vão fazer a guarda do Jardim do Éden, são querubins que estarão acima da Arca da Aliança, né? A gente já tem essa imagem bastante gravada na nossa mente, só em tocar no assunto ele já lembra da Arca da Aliança, em função das diversas representações. Então, aqueles dois anjinhos que ficam em cima da arca são querubins, ou representações de querubins. E não apenas fazer segurança de alguns lugares, eles também protegem a glória de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. Os serafins, querem fazer algum comentário sobre os Sim, querubins? sim, sim. Claro. Acerca dessa questão do Jardim do Éden, tem muita gente que ouve e repete sem pesquisar nem nada, né? O quanto de pessoas que ouvem que guardando o Jardim do Éden tinha querubins com espada flamejante, com espadas inflamadas. Na verdade, não, são querubins e uma espada inflamada, é diferente. É o híbrido do querubim com um outro tipo de anjo. Então, então se tentar, é ouvir, é olhar, é fazer igual os crentes de Bereia, é estar atento e fazer um cara crachar com a Bíblia. Então, vamos prosseguir. O segundo tipo de anjo que a nossa lição apresenta são os serafins, aqueles que queimam como fogo, aqueles que muitos pensam que estavam lá no Jardim do Éden junto com os serafins. A proximidade desses seres de Deus os faz arder como fogo, como diz a nossa lição. São seres que estão constantemente em adoração. São os serafins que estarão aparecendo num texto clássico nosso. A gente já ouviu muita pregação, muita aula, muito comentário de Isaías 6, no momento em Sim. que Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono, e um anjo, um serafim, pega uma tenaz e coloca em seus lábios. Então, às vezes a gente passa desapercebido também por isso e não consegue identificar o tipo de anjo que aparece em cada contexto bíblico. Você quer fazer algum comentário a respeito dos serafins? Não, ficou bem claro essa questão da proximidade, né? Que realmente fazem com que eles ardam em fogo, não porque eles possuem isso por conta própria, mas isso é um reflexo do próprio Deus. Ótimo, ótimo. O terceiro tipo, os arcanjos, que significam primeiro, principal, príncipes. Dentro de uma hierarquia, me parece ser aqueles mais importantes, né, que comandam outros anjos. Dentre eles aparece um que já virou nome de criança, né, o Miguel. Todo mundo conhece o Miguel. Tem o Gabriel também. Eles são arcanjos. Além disso, eles são responsáveis por cuidarem de mensagens,
bastante importantes, que tem a ver com coisas bem graves. É o caso lá da história do Daniel, que um anjo ficou durante bastante tempo nas regiões celestiais batalhando para entregar uma mensagem ao Daniel. Esse anjo era um arcanjo. Nós vamos ver que também esse arcanjo estará em alguns momentos dando ordem a outros anjos, comandando outros anjos. E isso também nos remete, nos faz pensar que ele está em uma categoria um pouco mais elevada do que os serafins e os querubins. Algum Sim, comentário, e Léo? quando a Bíblia ela fala do arcanjo Miguel, trata também de ser o guardião de Israel. É por isso que é muito errado, tá? E assim, nós estamos num fórum propício para realmente aprender, é muito errado, né? Fazermos como muitos fazem aí, que é aquela oração: Senhor, envia Miguel para poder fazer isso, aquilo outro, né? E a gente cai nesse engano aí de fazer esse pedido errado, porque realmente não é a função dele, né? É claro que Deus, né, que determina, que ordena, mas nós precisamos compreender o que cada um faz, qual a função de cada um. E ainda falando sobre essa questão dos anjos, o comentarista aqui ele citou 3 classes, mas teologicamente ainda há, né, discussões e alguns que pensam serem 4 classes. Além dessas 3, né, teria uma quarta classe que seria anjos em sentido estrito, digamos assim, né? Tem anjos em sentido geral, sentido amplo, que englobaria isso, e a quarta classe seriam os anjos que seriam, nessa escala hierárquica, os de menor hierarquia. E que seriam, de fato, né, os espíritos apenas ministradores que estariam a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Ótimo. Você já me deu o link ótimo para a gente ir para o ponto 3, a missão dos anjos. Os anjos obedecem ordens divinas. Por mais que a gente escute orações, pregadores pedindo para colocar anjo em cada canto da igreja, né? Ainda cobrando o crédito que tem no céu, né? Que se tiver crédito no céu, o Senhor vai colocar anjos em vários lugares porque está pedindo. Não. Esses caras são brincalhões, né? São O brincalhões. anjo não obedece a pedidos meus. Eles podem me servir amando de Deus, mas eles não estão para aqui, eles não estão para me obedecer. Até Eles porque são obedientes a Deus. tem uma questão boa aí, porque é o seguinte: a própria Bíblia diz que os anjos foram feitos um pouco maior que os homens, que as criaturas humanas, mas menor que o Filho de Deus. Então, os anjos estão acima dos homens, servem aos homens, mas foram criados um pouco maiores do que os homens. Então, quando a gente ouve esse tipo de coisa, tem que tomar bastante cuidado, senão ligar o sinal de alerta, porque isso não faz sentido, ok? Não faz sentido. Bom, dentre as missões dos anjos que estão destacadas aqui na nossa lição, a primeira delas é adorar. Os anjos existem para adorar a Deus e a sua santidade. Se a gente voltar lá ao exemplo dos serafins e voltar também ao exemplo do Isaías 6, os anjos ficavam repetidamente dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma das funções estabelecidas pelos anjos, prestar adoração contínua ao Senhor. O autor, inclusive, vai fazer um comentário sobre essa repetição, né, do Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, dizendo que essa repetição por 3 vezes, quando aparece na Bíblia, está querendo levar num grau superlativo, exagerado, né, para mostrar o tamanho da santidade, que foge do comum,
foge do conhecido. E na ausência de recursos para dar conta dessa santidade, fazem essa repetição. Tem também uma referência de Hebreus 1:6, que também vai dizer: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, eles têm como uma função, mesmo assim, intrínseca, endógena, a prestar adoração continuamente ao Senhor. Algum Sim, comentário? e sabem que só quem merece a adoração, o culto, é o próprio Deus. Todas as vezes que na Bíblia é relatado que ao ser avistado, né, ao ter um encontro com algum homem, naturalmente, por causa da aparência, o homem tendeu sempre a adorar aquele anjo. E aí, qual é o conselho que o anjo dá? Adora a Deus. Então, os anjos sabem que só quem merece toda honra, glória, louvor e adoração é o próprio Deus. Ótimo. Vamos passar para o ponto 3, quando a gente vê aqui que os anjos têm como objetivo também servir aos salvos. Tem aqui o texto de Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eles estão à prontidão para ouvir as ordens do Senhor e nos atender naquilo que precisamos. Os anjos trabalham ao nosso favor, mas trabalham de acordo com as ordens de Deus. Eles são extremamente obedientes. Nessa obediência irrestrita, eles nos servem. Nós que fomos salvos, que somos filhos de Deus. Os anjos, né, também a gente pode dizer isso com base no que está em Apocalipse 5:11, são milhões, uma quantidade de que nós não conhecemos. Existem muitos anjos. E é por isso que eles dão conta de tanta demanda. Adorar, proteger, servir, são milhões e milhões de anjos, como o apóstolo João viu, né? Tem uma canção bastante famosa. Ele viu milhares e milhares de anjos. Algum comentário para E aí encerrar, Léo? tem uma coisa boa, né, em relação a isso, porque com a queda daqueles que acompanharam Lúcifer, a Bíblia diz que foi um terço dos anjos. Logo, permaneceram 2/3. Né? Então, uma notícia boa para todos aqueles que vão herdar a salvação é que, com Cristo, nós vamos sempre ser maioria. Sempre. Sempre ter maioria do nosso lado. Nem precisa ter fé, né? Só raciocínio matemático. É. A, a, fé, a fé é importante demais. Mas, logicamente, dá para entender isso perfeitamente, né? Então não joga nesse time que é bobo mesmo. Léo, faça as considerações finais. Nós já estamos chegando ao 25º minuto. Então, A gente já vai encerrar. é, mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade desse espaço. O professor, mestre aqui das escrituras, o Ellison, ele não gosta não, mas a gente tem que falar, né? Ele está aqui realmente toda semana com algum professor convidado para fazer essa resenha. E eu digo a você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, e que compartilhe esse vídeo, que faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas, muitas outras pessoas. Né? E sinta-se incentivado a buscar ainda mais esse aprendizado nas escrituras bíblicas, na palavra de Deus. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.